Olá, estudante, tudo bem? Depois que você viu as explicações nos vídeos anteriores, né, do que é o equilíbrio químico, tá? O que acontece no equilíbrio químico e também o professor ensinou sobre os tipos de gráficos que envolvem o equilíbrio químico e também sobre o Kc e o Kp, que é a constante de concentração e a constante de gases, tá bom? Então, é, de início, antes de eu resolver algumas questões e mostrar algumas coisas para você, alguns detalhes, quero que você preste bem atenção aqui, ó. É um assunto um pouco complexo, né? Muitas vezes as questões vêm em gráficos e outras vêm em tabela e outras vêm somente no discriminando na pergunta e mostrando as concentrações, tá? Que nós vamos fazer uma daqui a pouco. Mas antes eu quero mostrar a você aqui o Kc, como vocês viram, significa constante de concentração. São reações que elas voltam a ser reagentes. Tem muitos tipos de reações, né? O que a gente viu na velocidade são outros tipos de reações. Essas são outros tipos, certo? Então, quando a gente fala de constante de gases, estamos falando de uma reação que envolve somente gases, certo? A gente pode também calcular o Kc nessa constante de gases, certo? Aqui não pode entrar sólido, né? Substância sólida e líquida, porque isso representa somente os gases. E aqui não pode entrar substâncias sólidas. Então aqui pode entrar gasoso também, tá? Então nós vamos ver o seguinte, ó. Olhando para esse gráfico, tá? Você olhando para esse gráfico, você vê aqui o eixo Y, que significa a concentração. Quando é concentração, né, o Kc representa dessa forma, né? E quando é os, os gases representam a ATM, ok? Mas nós vamos somente mostrar aqui uma coisa para você, é que num gráfico, que é o tempo, né, a reação está acontecendo e está formando o produto, certo? E existe um momento que eles vão ficar constantes. Isso aqui é numerado, certo? Isso aqui tudo é numerado, a quantidade, elas são numeradas, tá? Então, quando ele fica constante, tanto o reagente como o produto, aí a gente tem um ponto de equilíbrio. É esse ponto. Qual é a constante? Você já viu, quando você faz uma conta na calculadora, fica 0,33333, essa constante, né? No caso aqui, é o mesmo número, né? Se, por exemplo, se no eixo tiver aqui um número 100 e aqui 50, aqui sempre será 100, tá? E aqui sempre será 50, né, nos produtos e 100 nos reagentes. Mas eu quero saber qual é o valor do Kc, a constante, né, entre esses dois, que é justamente no momento em que eles ficam constantes, certo? É isso que nós vamos calcular. E existe uma fórmula que já foi passada, eu vou passar para vocês agora, que é muito simples essa fórmula. Eu vou explicar. Tanto para o Kc como para o Kp, você usa a mesma fórmula, certo? Mesma fórmula. Só tem que prestar atenção em alguns detalhes que eu vou passar a ensinar a vocês agora. Ok? Vamos para o próximo vídeo. Então, mais uma vez aqui, eu vou apresentar para você a fórmula para você calcular, tanto se apresentar em gráfico, ou tabelas, ou também questões onde eles vão dar os valores da concentração, certo? E o importante é isso, eu preciso saber o valor da concentração que entrou em equilíbrio, para poder jogar dentro da minha fórmula, né? Agora observa assim, como é que você vai entender essa fórmula? Observe essa reação aqui, ó, A mais B, né, gerando C e D. Aí você vê na frente do A, você vê esse Azinho, e na frente do B esse Bzinho, na frente do C, Czinho, e na frente do D o Dzinho.
Isso significa os coeficientes, né? Aqueles valores que você conseguiu fazer o equilíbrio, o balanceamento da reação. Por exemplo, aqui essa reação química aqui, ó, N2 mais H2 gerou NH3. Está balanceado isso aqui? Antes de você fazer uns cálculos de equilíbrio químico, ou em outras situações, velocidade e outras, mas no caso aqui estamos trabalhando com equilíbrio químico, você tem que balancear a reação, porque senão o resultado vai dar errado, porque esses coeficientes você vai jogar na fórmula, na potência, e se você não souber fazer o balanceamento, você vai colocar o número errado na potência, e o resultado final sairá errado, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer primeiro, aqui, nessa equação aqui, nessa reação, é balancear, né? Aqui eu tenho 2 nitrogênio, aqui só tem um, ó. Eu tenho que ter 2 lá também. Aqui eu tenho 2 hidrogênio e do lado do reagente, do produto, eu tenho 3. Então essa equação não está balanceada, ela não está pronta para entrar nesses cálculos. Então eu preciso balancear, né? Se eu tenho um 2 aqui, então eu vou colocar um 2 aqui, correto? E resolvo a situação do nitrogênio. Agora o hidrogênio eu tenho 2 vezes 3, 6. E aqui eu tenho 2, então eu coloco um 3 aqui. Agora sim, ela está balanceada, certo? Preste bem atenção, em cima ficam os produtos, e embaixo os reagentes. Então vamos para o reagente, da forma que tem aqui o A. O meu A aqui, ó, né, eu tenho um A aqui, ó, esse aqui é meu A, certo? Isso aqui é meu B, tá? E esse aqui, eu não tenho o B, eu tenho somente o C, tudo bem, vai entrar o C. Lembrando o seguinte, né? Nas questões de velocidade, eu não colocava o estado físico da substância. Dessa vez a gente vai ter que usar. Por exemplo, no cálculo de Kc, não podem entrar substâncias sólidas, nem com excesso de água. Elas só podem entrar gasoso, né? Vamos dizer o seguinte, N2 está gasoso, o H2 são gases e o NH3 gasoso também. Tanto eu posso calcular o Kp como o Kc nessa reação química, entendeu? Então vamos calcular primeiro o Kc, tá? O Kc eu vou usar a mesma fórmula para o Kc como para o Kp, mesma coisa, certo? Então vamos lá, vamos substituir na fórmula esses valores, né, da reação. Observe que eu não estou mostrando as concentrações, que as concentrações você vai pegar no gráfico, tá? Mas primeiro para você saber colocar dentro da fórmula certinha as substâncias, ok? Então eu tenho um A e tenho um B, então ele vai ficar aqui. Eu não tenho uma letra A, eu vou colocar o N2, que o N2 é meu A, certo? N2, ó. Tem alguma coisa na frente de coeficiente? Não. Então vai ficar o número 1. Ou vai ficar somente o N2 mesmo. Não tem problema, sempre tem um número 1, é porque não aparece. Agora, o H2, que é o meu B, certo? O H2, ó, ele tem coeficiente, tem um 3, ó. Então esse 3, ele vai para a potência, certo? Esse 3 vai para a potência. Por isso que é importante você fazer o balanceamento antes. Porque se você não fizer, vai ficar um aqui, ó. E vai dar errado, certo? Agora eu vou para os meus produtos. Os meus produtos, eu não tenho duas substâncias, eu só tenho uma, que é gasosa. Tudo bem, aí o que é que você faz? Só vai usar uma, não tem problema. Só vai usar uma. E essa uma vai ficar como? Letra C, vai ficar o NH3. E na potência vai ser o meu coeficiente, que é justamente o que eu achei no balanceamento, certo? Está aí montado a minha fórmula para calcular. Agora vai ficar só nisso? Não. Agora eu tenho que ir num gráfico para pegar os valores
das concentrações e colocar aqui os valores das concentrações no momento em que ficaram em equilíbrio. Aí vem a distribuição. Esses valores aparecem na questão, certo? 1 mol de NH3, 2 mol de NH2, 3 mol de H2. A questão vai lhe dar, o gráfico também vai lhe dar. Se você tem um gráfico e no momento que ele faz a curva, se você pega aquele momento final dele, da constante, você vai no gráfico e vê o valor. Naquele gráfico anterior, os reagentes estavam em 100, não era isso? E os produtos em 50, lembra? É só você voltar no vídeo. Então, se eu tenho, vamos supor que seja essa reação, nos reagentes eu tenho 100 e nos produtos eu tenho 50. É só você substituir agora as moléculas, certo? O NH3 tem quanto? 50, beleza, 50, 50, tá? E meus reagentes tinha 100, naquele exemplo era 100 para os dois, né? Então vai ficar 100 aqui, ó, e 100 aqui. Tendo cuidado o seguinte, às vezes no gráfico vem separado, o N2 fica com 80, o H2 fica com 100, tá? E pode ser variado. Eu dei um exemplo aqui do gráfico anterior que a gente viu, tá? Então aqui é só você fazer a potência, só calcular a potência, né? Calcula a potência, aqui vai dar 100, né? E aí você calcula e aí no final você divide, entendeu? É só você jogar na potência, jogar na potência, lembrando que a potência é 2 elevado à terceira, é 2 vezes 2 vezes 2, não é? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, não é isso? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso aqui não é 2 vezes 3, não. Tá errado. Eu já vi muito aluno fazendo isso errado. 2 vezes 3, 6. Não é isso. Potência não é isso. Potência é você pegar 3 vezes o 2, 2, 2, 2 e multiplicar ele. Entendeu? Então aqui seria 100 vezes 100 vezes 100, 3 vezes. E aí você joga o valor aqui no de cima do produto e é só dividir, aí você tem o valor do KC. Qual é a diferença do KC e do KP? É que apenas você vai colocar um P aqui, ó. Só isso, ó, para representar que é o cálculo da constante de pressão, que vai ser a mesma do KC, certo? Então tá aí um exemplo. Agora eu vou passar para vocês um exemplo com os dados, ok? Vamos lá. Muito bem, agora nós vamos representar aquela mesma reação num gráfico, tá bom? Tá aqui, ó, beleza? Então, nós temos aqui a mesma reação que a gente viu anteriormente, tá? O N2 mais H2 gerando NH3. Só que dessa vez, o N2 e o H2 eles estão separados, ó, tá? Eles estão separados, ó. Você sabe que o reagente eles partem de cima e os produtos eles partem do zero, não é isso? Porque os reagentes partem de cima, porque eles serão consumidos, né, com o tempo, tá legal? Então vamos ver aqui, tá aqui, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que ver o que? O estado físico, né, gasoso, todos eles, ó. Então ele vai entrar tanto no KP como no KC, porque a constante de concentração da pressão, aí você calcula o KC, tá bom? Então vamos lá. Essa reação aqui, nós já fizemos o balanceamento dela. E aqui vai dar quanto? 3 e aqui 2, né? Ó, 2 nitrogênio e 2 nitrogênio. 6 hidrogênio, 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Está balanceado. Isso é importante demais, esse balanceamento, porque quando você for jogar na fórmula, né? A fórmula está bem aqui, ó, né? Você tem o C elevado a Czinho, que é o coeficiente, e o A elevado ao Azinho e o B elevado ao Bzinho, tá? Então vamos lá, agora, para jogar dentro da fórmula, porque o importante é que você tem que chegar
a, sabe, conhecer e jogar os dados dentro da fórmula. O resto você faz, é matemática, certo? Então vamos começar por meu N2. O meu N2 ele é o A e o meu H2 é o B e o C é o meu NH3. Eu não tenho nessa reação o D, mas tem situações, reações que vai ter o D. E aí é só jogar na parte dos produtos, lembrando que é produtos sobre reagentes, certo? Beleza? Então vamos lá, para o N2. O N2, meu primeiro reagente, ele está batendo aqui no gráfico no 3, ó. 3. Então eu vou aqui, ó, coloco o 3 nele. Tranquilo? Ele tem coeficiente? Não tem, né? Então eu posso tirar isso aqui, fica só o 3 mesmo. Legal? Agora, o meu B, quem é meu B? É o H2, ó. Ele está batendo no 2, ó. Então eu vou colocar o número 2 aqui. Certo? Quem é o coeficiente do H2? É o 3, ó. Tá? Ele é o 3, então aqui vai ficar 3. Tranquilo? Agora o meu produto, que é o NH3, ele está batendo no 5, ó. No meu gráfico. Então aqui vai ficar o 5. E meu coeficiente vai ser quanto? 2. Legal? Pronto. Depois que você faz o balanceamento, pega os dados, né? E joga dentro da fórmula com os seus coeficientes, agora é matemática, né? Isso aqui vai ficar quanto? Fica aqui. 5 elevado à segunda dá quanto? Dá 25. Não é isso? 5 vezes 5, 25. Não é isso? Isso aqui não é 5 vezes 2 dá 10. Está errado. É 5 vezes 5, 25. Tá? Aqui esse 3 vai permanecer. Tá? E aqui 2 elevado à terceira. É 2 vezes 3, 6? Não. É 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Lembrando que isso aqui é multiplicar, não é somar. É outro detalhe que muita gente erra. Não é somar, é multiplicar. Então aqui vai ficar 25 dividido por 24. Certo? E agora você divide. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,04. Vai dar mais ou menos isso aí. Então esse é meu valor da minha constante. Entendeu como é que é? Agora nós vamos ver uma questão, o professor resolvendo uma questão de Enem. Não com gráfico, mas na pergunta já inserindo os dados das concentrações. Ok? Vamos lá. Qual é o valor do Kc para a dissociação de H2S segundo a reação? Aí temos aqui uma reação química, né, que fala do H2S como reagente, produzindo gás hidrogênio e o enxofre, em um recipiente de 4 litros, estão em equilíbrio 1,6 mols de H2S, 1,2 mols de H2 e 2 mols de S2. Coraçãozinho, né, o enxofre aí. Beleza, pessoal. O que a gente tem que fazer? Para a gente calcular o Kc, para a gente trabalhar com a fórmula do equilíbrio químico, né, a gente vai primeiro calcular as concentrações molares. E a gente tem aqui 3 substâncias que a gente precisa fazer esse cálculo, mas a gente já tem o número de mols delas e temos também o volume aí do recipiente, que é de 4 litros. E a concentração molar, ela é medida assim, ó, você vai pegar o número de mols e vai dividir pelo volume. Tá? Se você tem um número de mols que é medido em mol e um volume medido na unidade de litro, o que vai acontecer? Você vai calcular uma concentração molar que é medida, não sei essa concentração ainda, mas ela é medida na unidade de mol por litro, ok? E a gente vai fazer isso 3 vezes. Vou fazer para o H2S, a gente vai fazer depois para o H2 e para o S2. Então, para o H2S, qual que é o número de mols que a gente tem? Aí você vai colocar número de mols é igual, eu já vou colocar direto, vai. Vou colocar na fórmula assim, ó. A concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Qual que é o número de mols que eu tenho do H2S? Aí está aqui, 1,6 mols, né, de H2S. Então você vai colocar aqui na fórmula. Você tem
1,6 mol dividido pelo volume de 4 litros, tá? Aí isso daí vai dar igual a quanto? 1,6 por 4, 0,4, né? Então vai dar 0, já vou colocar certinho. A gente vai ter a concentração molar igual a 0,4 mol por litro. Beleza, o primeiro está calculado. Vamos para o segundo. No segundo a gente vai colocar o hidrogênio, né? H2, nós queremos saber a concentração molar também. Concentração molar é número de mols sobre o volume. Lembrando que aqui sempre o número de mols é o número de mols que você tem aí da sua substância. No caso do H2S. Já o volume, ele é o volume do recipiente, tá bom? E aí a gente vai pegar o número de mols, que é 1,2 agora. Vai ser 1,2 mol de hidrogênio dividido por 4 litros. 1,2 por 4 vai dar 0,3, né? Concentração molar é igual a 0,3 mol por litro. Vamos agora para o S2. Vamos para o enxofre. No enxofre nós temos uma concentração molar, que é igual ao número de mols pelo volume. E aí a mesma coisa. Qual que é o número de mols dele? Com a fórmula que foi passada para a gente, né? H2S, que estava produzindo em equilíbrio o H2 mais S2. A equação precisa estar balanceada, até acho que estava mesmo, né? Aqui seria 2 para 1 para 2, aí balanceei, beleza. Estava balanceada? Tava certinho, 2, 2 e 1, né? Beleza. Tem mais alguma informação? Ele quer calcular o Kc. Tá. Vamos fazer a constante de equilíbrio, né? Kc, e lembre-se de uma coisa, pessoal. Aqui nós temos do lado esquerdo o reagente, tá? Então, o H2S é o reagente da nossa reação. E do lado direito nós temos os produtos. Ok. Então, eu vou pegar a constante de equilíbrio, Kc, que é igual à concentração que eu tenho dos meus produtos. Primeiro você coloca produto em cima, tá? E reagente embaixo, sobre os reagentes. Você pode fazer esse Kc, né, essa fórmula aqui, já substituindo o que você tem, né? Fica até melhor. Deixa assim, ó, H2, concentração, multiplicado por S2, esses aqui são seus produtos, sobre a concentração do H2S. Lembrando uma coisa, que os coeficientes estequiométricos, que são esses valores que a gente tem aqui, ó, eles vão ser elevados, tá? Como assim, professor, vão ser elevados? É simples. Aqui no hidrogênio não era 2 o coeficiente estequiométrico dele, então você vai elevar ao quadrado, tá? É basicamente isso. Era 1 para o enxofre, você vai elevar a primeira potência. A primeira potência não precisa elevar, né? 2, aqui ó, você vai colocar um 2 aqui. Eu falo que na primeira potência não precisa elevar porque quando você escreve um número, ele já está elevado à primeira potência, né? Um número elevado à primeira potência é o próprio número, então não tem porquê de escrever isso. Beleza, a gente montou aí a fórmula do Kc. Agora a gente vai substituir os valores que a gente sabe de cada um deles, né? Kc é igual à concentração, não me lembro, vamos ver, do hidrogênio era 0,3 e do enxofre é meio, né? Então vamos colocar os dois aqui. 0,3 elevado ao quadrado multiplicado por 0,5. E agora o outro eu lembro que é 0,4. Acabei de olhar ali, ao quadrado. Beleza. Quanto que dá 0,3 vezes 0,3, né? Que é 0,3 ao quadrado. Vai dar 0,09. Kc igual a 0,09 multiplicado por 0,5. Dividido por 0,4 ao quadrado, que é 0,16, né? 0,4 vezes 0,4 dá 0,16.
Agora você vai fazer essa multiplicação ali em cima, 0,09 vezes 0,5, que vai dar, deixa eu colocar aqui, KC vai ser igual a 45, é 0,045 dividido por 0,16. E aí, fazendo esta divisão aqui, KC vai ser igual, dividindo por 0,16, 0,28, né? Vai dar 0,28125. KC não contém unidade de medida, tá? Professor, mas aqui não era tudo isso aí, não era mol por litro? Era. Eu tinha mol por litro aqui em cima, eu tinha mol por litro aqui embaixo. Eu tinha mol por litro aqui em cima, eu tinha mol por litro aqui embaixo. Então, por que KC não tem unidade de medida? Porque quando eu fiz a divisão, mol por litro com mol por litro, o que acontece? Mol por litro corta com mol por litro. Então, eu fico com KC sem unidade de medida. E aí, eu fico aí com essa constante. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Não é um exercício muito complexo, né? Você teria que saber calcular aí as concentrações molares para cada uma das substâncias. Não precisava fazer o balanceamento, a equação já veio balanceada. Você precisava saber montar essa fórmula aqui, né, da constante de equilíbrio e aplicar, né? Basicamente era isso. Eu espero que você... Então, ficou um pouco longa essa aula, porque realmente a gente precisa ter mais informações, né? Se a gente tivesse uma aula presencial, a gente ia fazer vários exercícios, né, que teria mais tempo, né, para a gente desenvolver, tá? Mas esse assunto que nós vimos hoje, nessa semana, ela se trata da Avazen 2, que será na próxima semana. E o assunto da Avazen 2 é equilíbrio químico, esse assunto, e os fatores que influenciam a velocidade da reação química, que também está no conteúdo. Esse é mais um conteúdo um conteúdo teórico, né? Tá? Então vai ter teoria, que é os fatores, e os cálculos de equilíbrio químico, tá? Então eu espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato, né? Reveja tudo e revise, porque na próxima semana nós vamos ter a Avazen 2, ok? Um grande abraço.